Igreja Central de Ribeirão Preto. O tema deste JA, dessa nova temporada, é a criação. E a gente fez algo inusitado aqui, que primeiro é chamar um jovem, estudante, que nem a gente aqui, um jovem que tem todos os conflitos que qualquer jovem tem. E não é pastor, então quem será esse jovem? Eu vou chamar aqui meu brother Tiago Alves. Vem aqui, Tiago Alves. Quem conhece aqui o Tiago, levanta a mão. Quem conhece, a maioria não conhece. Então, Tiago, existem alguns protocolos que a gente tem que seguir. Pode sentar? Pode sentar, fica à vontade. Alguns protocolos tem que seguir. Uma das perguntas que não mandaram fazer, eu não vou dizer quem, é se o irmão aqui está namorando, está solteiro, está solteiro. Como é que você está? Namorando, inclusive a namorada está aqui. Não, a Dala curtiu assim. Então você, irmã, que estava com esperança, vai tirando seu pequeno fone para estudar. Bom, mas vamos agora na parte que interessa, né? Quem é Tiago? Você estudou o quê? Quando você se formou? Por que você é muito ligado nesses temas? Ciência, religião, criacionismo? Então fala aí pra gente um pouquinho da sua história. Então, inicialmente eu acho que para entender mais, primeiramente, boa tarde a todos. Então, para entender um pouco melhor isso, né? As origens eu acho que ajuda, né? Acho que mais de vocês não sabem que meu pai trabalha muito assiduamente nesse tema, criacionismo, controvérsia, criação e evolução, profissional hoje, e ele é geólogo, né? Inclusive ele estudou muito a questão do dilúvio, né? Que é mais conhecido, os estudos aí nessa questão, contextualizando o relato bíblico do dilúvio com a geocronologia padrão, né? Sequência dos fósseis, outros dados. E eu sempre tive interesse, desde pequeno, né, sobre esses temas. Não é apenas porque eu sou filho dele, porque na verdade ele tem 4 filhos, né, é criacionista de 3 irmãos. E eu sou filho de irmãos mais interesse nesses temas. Então, realmente, eu tenho interesse. Claro que também a questão, a influência dele foi muito importante. E eu resolvi fazer biologia. Né, que é uma área que me fascinou desde o ensino médio. A diversidade da vida, a beleza da vida, e eu resolvi fazer biologia. Então, a gente pode continuar? Daí, Você faz na vida hoje? Quê? Você faz na sua vida hoje? Você trabalha, estuda, é VASP? É a sua situação. O pessoal pergunta se você trabalha, eu só estudo, né? Só estudo. E aí o pessoal pensa daqui, quer conhecer a sua realidade, infelizmente não dá para trabalhar, às vezes, só estudar. Né? Aos 32 anos. Laboratório, a parte experimental, eu faço doutorado em genética, né? Eu fiz um mestrado em genética também, agora com doutorado, e dedicação exclusiva é levada a sério, né? Você tem que estar sempre no laboratório, dia, de manhã, à tarde, 3 vezes à noite. Então, dedicação exclusiva, eu pretendo, né, ter esse título. Eu não sou doutor, como foi anunciado, mas eu pretendo ter esse título. Né? Isso gera luta. Legal, esse ministério que estudou tudo fica feliz. Mas eu não tenho doutorado ainda. Ainda não, mas se Deus quiser, tem tempo, então nós dois temos esse título. Então eu me interessei muito por esses temas, né? E eu enfrentei muita oposição na faculdade, totalmente acadêmico. Eu lembro que desde o primeiro dia de aula, o professor chegou e falou assim: olha, eu sei que vocês têm várias opiniões religiosas aqui, foram criadas em vários contextos, mas religião, deixa ela fora, dentro da ciência. Então eles colocam bem claro que a questão da religião com a ciência não pode uma complementar a outra, ou você estudar as duas de forma integrada, né? Sem separar uma da outra. E eu vi ao longo do curso muitos jovens que eram cristãos, começaram a duvidar, agora a fé, não tinha mais vontade de igreja. Isso é triste, né? A gente vê a carência que existe em conhecimento, né? Muitas vezes o conhecimento religioso dos jovens é muito superficial. Quando eles chegam na universidade, eles recebem argumentos muito bem elaborados, contrapondo essas ideias, eles não conseguem responder isso, tem vários pontos de interrogação não respondidos. Isso acaba culminando com
desaparecimento da fé, importância de Deus, Mas tá por aparecendo isso um a vídeo infância. quando você coloca no computador. Pessoal, gostaria de falar com vocês também. Aqui tem um montão de estudantes de graduação e pós. E realmente esse mundo que a gente entra, não importa o título que você faz, é um mundo hostil. Então, se você não tiver fundamentado em sua fé, com a razão também, e fundamentado em Deus, rapidamente você se perde. É muito fácil acontecer. Agostinho falava que a fé e a razão andam juntas, mas a fé vai mais além. E para fundamentar a nossa fé e o tema de hoje, na criação, existe um argumento que eu acredito que o Tiago vai falar. É um argumento de um teólogo antigo muçulmano, Calão. Ele dizia basicamente que se tudo que existe por uma causa, e sabendo que o universo existe, logo o universo tem uma causa. E essa causa é sem uma causa, é imaterial, fora do tempo, e é um ser pessoal, então uma inteligência. E é com base nisso que também fundamentamos o pensamento racional sobre a criação. Mas o Tiago vai falar sobre isso hoje, e os temas que virão nos próximos programas de JAS são temas que não estão mais seguindo aquela linha de pensamento convencional. Até porque a juventude hoje é desafiada toda hora por temas profundos. Inclusive para quem é sabatista, principalmente, que tem um diferencial neste mundo. A gente não ama Deus apenas do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista de relacionamento principalmente. Mas você acessar a comunidade intelectual é importante como um meio evangelístico. Então a nossa proposta agora em todo o JAS é trazer pessoas jovens e de todas as idades e que estão enfrentando aquilo que você e eu enfrentamos em nosso meio. São questões, o nosso vocabulário não é complexo, a gente vai adaptar ao entendimento de todo mundo. Então não precisa se sinta intimidado nem hostilizado por sermos pós-graduandos ou qualquer outra coisa. A gente continua sendo o mesmo ser humano como todo outro. Tá ok? Então agora eu passo a palavra para o Tiago. Se não houver alguma coisa antes de acontecer, não é? O Tiago vai ter meia hora agora para apresentar. E depois vai ter perguntas. Então vocês vão poder fazer perguntas para ele e eu vou lá, entrego o microfone para vocês e faço perguntas para ele. E no final teremos um momento de reflexão do pôr do sol, que é o nosso memorial também da criação. Tudo bem? Então vamos lá, Tiago. Deixa eu colocar aqui para a aplicação 3. Ainda bem que eu estou filmando das coisas. Esse povo que demora naquele som me irrita. Então, eu me propus a falar um pouquinho, sobre os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Mas na hora que eu perguntei quanto tempo eu tenho, me falaram 30 minutos. Então eu falei, olha, eu tenho que dividir em partes. Então hoje eu vou trazer para vocês a primeira parte disso. Infelizmente não vai dar para abordar toda a questão que eu estou trazendo, os conflitos e as opiniões sobre os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Eu vou abordar mais especificamente os 2 primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos da Bíblia. E por que a importância de estudar os primeiros capítulos da Bíblia, em especial o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo? Nós encontramos vários conceitos, instituições divinas, que elas são essenciais para o entendimento de todo o resto da Escritura. Nós vemos a criação, a queda, as genealogias
nós temos a história de Abraão. Esses relatos anteriores da história de Abraão são muito questionados, né, por vários pensadores, né, e muitos tomam como se fosse literal apenas o relato da história de Abraão. Né. Começa a literalidade da Bíblia apenas com a história de Abraão, capítulo 12. Como eu disse, tanto dentro do relato da criação como da queda, nós temos princípios muito importantes que norteiam as Escrituras. Né. Inicialmente, na criação, na Gênesis 1:1-2, 25, nós vemos que Deus criou tudo. Nós vemos a criação em dias literais, a criação do homem e da mulher, imagem e semelhança de Deus, o sábado, né, como memorial, descanso, memorial da criação, a instituição da família, obviamente, a criação do homem e da mulher, né, crescer, multiplicar, formação da família. E depois da queda, nós temos o conceito de pecado, o afastamento de Deus, desobediência, as consequências do pecado que veio após a queda e a promessa do Messias. Já nós vemos a primeira profecia já relatada em Gênesis, né? Ter um descendente que irá a cabeça da serpente. Então nós temos um elo aqui, claro, onde nós temos a criação e a redenção. Então um Deus Criador que ao mesmo tempo que está envolvido na criação, está envolvido na redenção. E o foco, obviamente, é Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, né? Nós não podemos ignorar isso. Então, ao longo da Bíblia, o foco é Cristo. E aqui, esse foco é delineado já desde o começo, os primeiros capítulos da Bíblia. Então, duas perguntinhas iniciais para a gente pensar um pouquinho, né? Se não houvesse esse relato sobre criação e queda, o resto da Bíblia faria sentido? O que vocês acham? Se não houvesse relato, tinha deletado a Bíblia esses primeiros capítulos, será que o resto da Bíblia faria sentido? É pensar. E será que, como nós vimos, é importante para estabelecer várias instituições divinas, vários conceitos. Será que o cristianismo, de forma geral, aceita esses relatos da criação e da queda, os relatos como sendo literais? A princípio, quando nós olhamos, mas claro que eles aceitam. Literalidade depende, literalidade verso depende de todo o resto da Bíblia, depende disso, então nós temos que considerar literais. Mas quando nós estudamos um pouco, vemos a posição que muitas religiões adotaram em relação a esse trecho da Bíblia, nós vemos que, infelizmente, muitos não consideram os capítulos iniciais da Bíblia como sendo literais. Já em 1950, o Papa Pio VI ele declarou que a teoria da evolução poderia se associar, de certa forma, com o relato de Gênesis. Ou seja, poderia haver uma junção da teoria darwiniana com o relato de Gênesis. Essa posição foi identificada em 1996 pelo Papa João Paulo II, e agora, em 2009, há pouco tempo atrás, esse arcebispo, Gianfranco Ravasi, por volta do aniversário de 150 anos do livro Origem das Espécies de Darwin, ele fez uma declaração que saiu na mídia, bem famosa. A teoria da evolução é compatível com a Bíblia. Como assim? Como compatível com a Bíblia? Quando a gente lê Gênesis, será que a gente consegue ligar isso com a teoria da evolução? Qual seria a visão deles? A visão deles é denominar evolucionismo teísta. O que seria isso? Então, rapidamente explicando, o que seria mais ou menos isso? Um Deus que ele se utiliza do processo de evolução para criar a diversidade que existe hoje. Então, Deus, obviamente, o Criador, ele deu um início, criou uma forma de vida, essa forma de vida se evoluiu, evoluiu ao longo dos milhões e milhões de anos. Depois de muito tempo, surgiu o Homo sapiens, de um ancestral em comum com macacos, um ancestral provavelmente simiesco. Surgiu o Homo sapiens e Deus olha e fala assim: olha, agora surgiu um ser pensante e eu posso me comunicar com ele. Então Deus interfere e fala assim: agora eu posso me comunicar com você, coloca essa noção divina e a partir daí tem um relacionamento. Então é um Deus dos lacunas, um Deus que deixa a evolução ocorrer e em alguns pontos ele interfere no processo evolutivo. Essa é a visão que muitos adotam no dia de hoje. Mas será que é só a igreja romana que tem essa posição? Recentemente, em 2013, se não for lançado, Pontos Salientes é um livro que ele é recomendado, ele estava sendo utilizado já em várias escolas dominicais
batistas para ensino das crianças, né? E ele possui vários argumentos evolucionistas para explicar a origem das espécies, né? Ensinado para as crianças e recomendado para todas as igrejas dominicais, para as escolas dominicais batistas do Brasil. Esses dois indivíduos aqui também teólogos muito renomados, né, famosos, o C.S. Lewis, o famoso C.S. Lewis. Muitos de vocês acho que já viram Crônica de Nárnia, né? E outro também, o famoso teólogo, Gerhard Chardin. Ambos, eles tinham essa visão muito superiormente para vocês, o evolucionismo deísta. Então, eles acreditavam, de certa forma, o relato de Gênesis era muito figurativo, uma alegoria apenas, e que Adão seria o primeiro exemplo exemplar de Homo sapiens. Ressaltando com a visão que eu disse para vocês anteriormente. Então, foi o momento que Deus entrou em contato com o ser humano e colocou essa noção de divino e possa se comunicar com ele. Então, seria um simbolismo disso. Então, existem várias linhas de argumentação, né? Na de Gênesis 1, uma alegoria de base simbólica, muitos dizem que representa mitologia, que seria poesia, apenas teologia, simbolismo, né? Enfim, todas essas linhas de raciocínio afirmam que o relato em Gênesis não é um relato literal histórico da criação. E agora, nos poucos minutos que eu tenho, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa literalidade. Será que literal mesmo o relato de Gênesis? Será que quando Moisés escreveu, né, Gênesis, ele quis passar a ideia que Gênesis era um livro literal? Né? As histórias relatadas nele, inclusive, a criação da terra. Né? Então, inicialmente, o primeiro argumento aqui, quando nós vemos Gênesis 2, 4, nós vemos, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Em outra versão, da Bíblia Britânica, nós vemos, essas são as gerações do céu e da terra, quando foram criados. No dia que Deus, Jeová, os criou. Né? Gerações, origens. Esse termo é Toidof, é um termo hebraico utilizado para introduzir genealogias na Bíblia. Inclusive em Gênesis, né? E esse termo, essa mesma expressão, né, essa geração, essa origem, essa história da família, né, ele é utilizado repetitivamente para ilustrar a história de vários relatos em Gênesis. Toda a história dos céus e da terra, de Adão, Noé, filhos de Noé, de Sem, Terá, Ismael, Isaac, Isaú, Jacó. Ou seja, Moisés escreveu esses relatos e queria dizer que a história que ele estava relatando em Gênesis, começando essa história, é tão literal como a história de Ismael, Isaac, Isaú e Jacó. Ele estava produzindo uma história que continha, né, eventos históricos, assim como outras histórias que nós vemos literais, as outras histórias que nós vemos de Gênesis. Enfim, na criação que nós vemos, será que aqueles segundos literais, muitos tentam também relativizar o livro de Gênesis em 7 dias, né? 6 dias, na verdade, 7 dias de descanso, 6 dias em todo, né? Talvez sejam períodos, não sejam dias literais. Né? Mas será que a linguagem utilizada por Moisés e de Gênesis dá margem para nós pensarmos que eram dias simbólicos apenas, não literais? Primeiramente, a utilização do termo tarde de manhã, claramente na Bíblia se refere a um dia de 24 horas. Né? Posteriormente, Moisés também escreve, né, transcrevendo os 10 mandamentos, nós sabemos, né? Lembre-te do sábado para santificar, né? Ou seja, remetendo diretamente ao sábado, o descanso de Deus na criação, né? Mostrando que realmente, na mente dele, na mente de todos, é um elemento literal. E é por isso que nós estamos hoje aqui também, né? Nós acreditamos nessa literalidade. Outro aspecto também nós vemos, né, em Gênesis 1,14, disse Deus: haja luminares no meio do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam luzes para sinais, para estações, para dias e para anos. E aqui eles colocando, né, a questão dos luminares para diferenciar cada parâmetro de tempo. Né? Então, mostrando claramente que o Sol e a Lua, eles ajudariam a diferenciar o dia e a noite, seriam úteis, né, para determinar os sinais e estações dos dias e dos anos. E agora, focando um pouco, né, com um parênteses nisso, nós sabemos que nossas
vamos dizer assim, unidades de mensurar o tempo são relacionadas com esses astros, né? O Sol, a Lua. Né? Então, nós sabemos, né, que o dia, né, o período de rotação da Terra, né, o ano, a translação, o mês está relacionado com o ciclo lunar, nós sabemos disso. E a semana? Qual seria a origem da semana? Né? Vamos falar, a semana seria aproximadamente um quarto do ciclo lunar. O lunar em 30 dias seria aproximadamente um quarto. Mas não seria exatamente um quarto do ciclo lunar. Né? Em 30 dias, e obviamente não seria uma medida que teria dado origem a esse período de tempo. Recentemente, né, o famoso astrônomo português, Manuel Marques, que foi diretor do Observatório de Lisboa durante muito tempo, ele faz a seguinte afirmação: o outro período de tempo utilizado nos calendários é a semana de 7 dias, cuja origem se desconhece. É provável que a escolha de um intervalo de 7 dias se deve ao caráter sagrado do número 7 no livro de Deus. E quando surgiu esse caráter sagrado? Na criação. 7 dias do sábado de descanso. Outra argumentação dos casos, dizendo, olha, peraí, né? Livro de Gênesis tem uma linguagem poética, né? Formada por poesia hebraica, né? Então nós não podemos tomar isso como literal. Então eu gostaria de falar um pouco rapidamente sobre os tipos de poesia, né, que nós encontramos na Bíblia, explicar qual seria que nós encontraríamos em Gênesis. Né? Então nós temos a poesia hebraica baseada em paralelismo. Né? Temos o paralelismo sinonímico, né? Nós vemos esse verso aqui, do Senhor e a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, retomando o mesmo sentido anterior, a terra e sua plenitude, o mundo todo que eles habitam. Repetindo essa ideia. Aqui em Salmos 3:1, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Repetindo a ideia anterior. Nós temos também o paralelismo antitético, né? Porque os malfeitores são exterminados, mas aqueles que esperam o Senhor e darão a terra. Né? Ou seja, contrapondo uma ideia inicial. Olha, os malfeitores são exterminados, mas, por outro lado, os que esperam o Senhor darão a terra. Outro verso, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. Nós temos o paralelismo sintético, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Ou seja, já que a tua benignidade é melhor que a vida, logo meus lábios te louvarão. Adiante dele vai um fogo, o fogo faz o quê? Abrasa os inimigos em redor. Isso que nós vemos em Gênesis esse tipo, né, de paralelismo sintético, né? Quando nós fazemos uma leitura, né, traduzida no português, nós não conseguimos verificar esse paralelismo, mas ele existe linguagem poética em Gênesis. Aqui nesse verso bem interessante: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Homem é a palavra utilizada Adamá, né? Ou seja, pó da terra, Adamá. Por que ele chama Adão? Porque ele foi tirado do pó da terra. Ou seja, e formou o Senhor Deus Adão. Por quê? Porque ele foi tirado do pó da terra. Né? Então, no original nós temos essa relação explicativa sintética, retomando a ideia anterior. É muito interessante esse jogo de palavras do Gênesis, porque ele traz o sentido, né, do que o texto reforça muito o texto que é trazido. Esse jogo de palavras também é encontrado num texto muito interessante, né, em Gênesis 3:1, quando nós vemos o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de árvore sobre o jardim? Gênesis 3:1. Então nós temos um relato, né, da serpente entrando na mulher, e depois a mulher acaba caindo, né? A tentação é ela: você come, você vai ser semelhante a Deus. Deus às vezes falou para você não comer, porque sabe no dia que você comer, você vai ser semelhante a Deus. E depois nós vemos aqui, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, tem um astuto aqui que está se referindo à serpente, definindo a serpente, é muito interessante.
é utilizada a palavra orum, né, do hebraico. E nós chegamos aqui, depois, quando descreve que estavam nus, nós vemos que a palavra para descrever que estavam nus é uma derivação da palavra utilizada para descrever a serpente astuta. Ou seja, o texto aqui diz o seguinte: a serpente diz para vocês, se vocês comerem da árvore, vocês conhecerão o bem e o mal e serão como Deus. O texto quer dizer, eles pensaram que seriam como Deus e se tornaram a imagem e semelhança da serpente. Então, uma derivação aqui da palavra astuta, nus. Então, eles pensavam que seriam semelhantes a Deus, se tornaram semelhantes da serpente após comer o fruto. Isso é a questão do relato, dessa linguagem poética. Ela pode ser considerada como algo não literal. Sabe como fala nós encontrarmos esse paralelismo? A gente poderia questionar a literalidade do relato de Gênesis, a criação da queda. Na verdade, não. Nós temos a linguagem poética em vários trechos da Bíblia, e esses trechos relatam histórias que realmente aconteceram, eventos literais. Nós temos um exemplo aqui, Êxodo 15, nosso famoso cântico de Moisés, após a abertura do Mar Vermelho, o povo é libertado, depois eles veem os inimigos mortos na praia, e eles louvam a Deus, e descrevem todos os feitos de Deus, como Deus libertou eles, cântico de Moisés. E não apenas esse exemplo, mas 40% do Antigo Testamento contém parcelas de linguagem poética. Então, isso não é um indicativo que a Gênesis não seria literal. Então, esse argumento cai por terra. Outra questão, você dizia, o relato de Gênesis contém um pouco de simbolismo. E realmente contém um pouco de simbolismo também. Nós vemos a descrição de Adão e Eva, tomando posse de Eli do Éden, as circunstâncias, as prescrições divinas. Nós podemos traçar um paralelo direto com o trabalho do santuário, as prescrições dadas aos sacerdotes no tabernáculo de Deus. Mas o simbolismo também não quebra a literalidade do texto. Nós temos várias histórias de personagens literários, históricos que não existiram, cujos eventos da vida retratam de forma, às vezes, tão parecida, tão idêntica com relatos da vida do próprio Cristo. Nós vemos Daniel, José, alguns exemplos disso são personagens históricos. Então, os símbolos, eles eram, eles prefiguravam, na verdade, o próprio Messias. E, obviamente, a própria Bíblia, os outros textos da Bíblia, elas fazem alusão ao texto da criação, da criação da terra como sendo literais. Nós vemos aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteja oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 9. O qual é a imagem de Deus visível por meio de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tem muitos outros textos que eu coloquei a título de curiosidade, que comprovam, se referem aos relatos da criação e da queda como são literais, não algo apenas simbólico. Mas, vamos supor, você fala assim: olha, Tiago, você me convenceu, você tinha uma dúvida, realmente, o relato da criação eu acho literal. Será que os problemas acabam por aí? As interpretações? Não. Mesmo se você considerando o relato de Gênesis como sendo literal, existem 3 possíveis teorias dentro dessa literalidade. Isso gira em torno desses termos aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, e 1 a 2. O princípio, quando foi esse princípio? Quando foi esse princípio? E aqui, sem forma e vazia. O que seria sem forma e vazia? Então, essa teoria surge pelo fato das palavras hebraicas utilizadas para se definir sem forma e vazia, pode se referir a algo disforme, como também a algo inexistente. Então, surgem teorias em função disso também. Aqui a teoria de um intervalo ativo ou ruim em restauração, a teoria de uma criação prévia sem forma e vazia, a teoria de um estado inicial sem forma e vazia. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas.
Então, a teoria de intervalo ativo ou ruim na restauração. Essa teoria, né, eles se embasam muito no relato de Isaías 14, versículos 16 e 18, que faz um paralelo entre o rei de Babilônia e Satanás, né, assim como Ezequiel faz também de Tiro, descrevendo, né, as características e jogando, né, esse paralelo. Umas características são do rei de Tiro, outras características são do rei características de Lúcifer, assim por diante. Então, eles se baseiam nisso, né, para dizer que Deus, depois que criou Lúcifer, né, colocou como regente da terra. Então, Satanás é regente da terra. Ele caiu do céu e introduziu também o pecado posteriormente na terra. Em virtude de a terra ter caído em pecado, Deus destruiu a terra, a criação prévia que tinha feito. Essa destruição originou, né, os fósseis nós vemos na coluna geológica prévia. E quando nós estamos, quando a Bíblia fala no princípio que o Deus dos céus e da terra, criou essa outra criação posterior a essa. Né? Mas obviamente, né, a Bíblia nossa história não pode se harmonizar com a Bíblia, né? A gente tem respaldo para ela. Então vamos falar um pouquinho mais das próximas duas teorias. Outra teoria é a teoria de uma criação prévia sem forma e vazia. No princípio, Deus, os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo de Deus, mundos espiritualizados. Ou seja, havia trevas, abismo e água, uma terra disforme. Né? Então, existia uma massa disforme, né? E posteriormente Deus veio e criou a terra como conhecemos, não tem nada. Então, a criação se tem em duas etapas. Né? O intervalo entre elas é indefinido, sempre milhões de anos. Né? Então, essa é uma. Essa teoria pode ser harmonizada com a Bíblia, porque realmente a gente não pode dizer que em Gênesis os termos utilizados para sem forma vazia implicavam na terra pré-existente ou não existente. Está em aberto, permite todas as interpretações. E a última teoria, que é mais aceita, né, por todos, é que Deus criou tudo do nada. Realmente não existia nenhuma terra sem forma vazia, não existia nada, Deus chegou, criou. A teoria mais, Deus cria tudo ex nihilo, que o pessoal fala, né? Os estudiosos falam, do nada. Né? A teoria também pode se harmonizar com a palavra de Deus. Agora eu gostaria de entrar um pouco no aspecto histórico, né? A gente um pouco sobre as teorias e historicidade. Na Bíblia nós vemos que o primeiro personagem narrado, né? Deus criou foi Adão. Então, sendo o primeiro ser criado por Deus, né, e existente, é de se esperar que nós víssemos, né, relatos parecidos com a criação e com personagens que tivessem semelhanças com Adão e outras culturas, não só no judaísmo, né, o relato de Adão, víssemos relatos dele em outras culturas e víssemos semelhanças dos relatos e a palavra de Deus. Na verdade, existem vários relatos, várias semelhanças entre relatos da Bíblia e relatos de tradições orais, histórias ao redor do mundo, de tribos indígenas, povos, de diversas partes. Eu selecionei um exemplo só, né, por causa do tempo também, e eu trouxe alguns livros aqui, algumas referências, se tiver interesse, vocês podem ler depois, com vários exemplos. Né. Gostaria de mostrar um paralelo aqui, uma história, essa lenda de água, como é chamada, que ela foi retratada após a pesquisa, né, transcrição de fragmentos encontrados na biblioteca de Assurbanipal, né, 668 e 626 a 626 a.C. no Índio. Né. Então essa lenda, né, que ela está nesse livro aqui, se tiver interesse, Gênesis História, de Richard James Fisher, né. Essa lenda, ela relata um homem muito sábio que foi criado. Né? Nós vemos na Bíblia que Deus criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher criou. Ou seja, o homem foi criado como ser sábio, foi feito a imagem e semelhança de Deus. Posteriormente, essa lenda continua dizendo que esse árbol foi responsável por conceituar tudo que havia sobre a terra. Nós vemos em Gênesis 2:20, Adão pôs o homem a todo lugar das águas do céu, no mal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Esse árbol também é retratado como filho de Deus. Nós vemos um paralelo direto também, né, a Bíblia fazendo isso em Lucas 3:38, diz a genealogia, e vai descendo Jesus Cristo até chegar em Adão. Né? Aí em Gênesis 7,
e Sete Adão, que é Adão de Deus, Adão, filho de Deus. Interessantemente, nessa lenda, esse Adão ele foi advertido a não comer determinados alimentos que fossem oferecidos a ele. Vocês não falam, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, além da competição tão cauteloso, tão preocupado com isso, ele acabou não comendo o pão e a água que eram responsáveis por conceder vida eterna para ele. Porque a lenda retrata que ele não tinha vida eterna inerente, não era imortal. Ele tinha que se alimentar de um determinado pão e beber de uma água para receber essa imortalidade. E nós encontramos paralelo também nesse aspecto com as Escrituras, onde nós vemos que o Senhor Deus fez botar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida. Sabemos que o homem devia se alimentar da árvore da vida para continuar vivendo para sempre. A lenda continua dizendo que após rejeitar comer o pão da vida, Adão ganhou uma vestimenta do Deus na lua, que era o principal Deus. Ou seja, para direto também, fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de pele de vestido. Logo após aquilo, que é uma representação também da graça de Deus que nos cobre, nos salva, nos cobre com os pecados. E aqui eu peguei um trecho traduzido em inglês, do livro, diz o seguinte, e fez Adão como um rabi, um inteligente entre os homens, um sábio, cujos comandos ninguém podia se opor. Ele é poderoso. Adrahazes era o mais inteligente, é o termo utilizado mais inteligente. O mais inteligente dos Anunnaki. Ele era sem culpa, de mãos limpas, ungido, observador da lei. E ele relata posteriormente também que ele era padeiro, ele cozinhava com os padeiros, fazia seus pães. Interessante, por quê? Porque ele foi banido por não comer o pão, o pão e água que deu vida a ele. E logo depois que o homem se recusa, peca, sai do jardim, Deus diz o quê? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó te tornarás. Ou seja, a partir do momento que ele recusou a comer o pão e água, os não filhos não paguei, ele tinha que trabalhar para conseguir o seu sustento. Esse tema Anunnaki aqui nós vemos um paralelo direto com os anaquins que a Bíblia descreve, ou seja, a gente poderia traduzir isso como o mais sábio, o mais inteligente dos anaquins. Trecho, claro. Mas vamos pensar, essas histórias têm várias semelhanças, mas como eu posso saber se o Gênesis na verdade é uma cópia dessas outras lendas? Como eu posso dizer que o Gênesis seria o relato realmente fidedigno, que realmente ocorreu, e não uma cópia dos relatos? Esse antropólogo, arqueólogo, Strauss, ele diz o seguinte, a suposição comum de que esse relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra que relatos e traduções podem surgir por acréscimo ou enviesamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para tornar pseudo-históricas como tem sido sugerido para o Gênesis. E em Gênesis, quando nós comparamos outras histórias com Gênesis, nós vemos que relatos de Gênesis têm características únicas. O monoteísmo apenas é visto no relato de Gênesis. Nós vemos vários deuses interagindo sobre os relatos e outras características a mais, adicionadas, indicando que todas elas são derivadas do relato mais simples e características únicas do relato de Gênesis. Aqui a gente tem curiosidade, se tiver interesse de várias histórias. Esse John Richardson, ele foi um missionário, ele passou muito tempo no povo da América, da Ásia, diversas partes do mundo. Ele coletou tradições orais, e relatou essas tradições orais, essas histórias de vários povos, e comparou ela com histórias da Bíblia. Então, esse livro, quem engaja seus corações, traz vários relatos e a semelhança com a palavra de Deus. E agora vamos trazer, analisando praticamente a apresentação, algumas curiosidades e algumas coisas que nós vemos com atenção
os atos de Gênesis nós podemos extrair dele. Nós sabemos que a questão, nós não acreditamos no inferno, né? Mas existem outras denominações que acreditam, né? E se nós lemos com atenção o relato de Gênesis, nós vemos que essa ideia de um lugar onde Deus castiga, né, seres humanos, ela pode ser rebatida já, analisando pelos relatos de Gênesis. Nós vemos, então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizesse isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre darás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E Adão disse: quando estiver sobre a voz da mulher, e comeste da árvore, que eu lhe dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem. Não existe maldição para o homem após a queda. Então não faz sentido um lugar onde o ser humano fica sofrendo, pagando, né, seus pecados. O fogo, né, a Bíblia diz, depois é preparado, né, para o diabo e seus anjos, não para nós. E a Bíblia é bem clara em dizer isso. Porque nós não fomos amaldiçoados também, porque o próprio Cristo teve maldição por nós. E aqui vem uma profecia, né? Bela profecia em Gênesis 3:15, a primeira profecia da Bíblia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Então, Deus, ao invés de amaldiçoar, ao invés de condenar, ele estende o braço da graça e da esperança para o homem caído. Diz: o teu descendente, mulher, vai pisar a cabeça da serpente. E nós sabemos que, para fazer isso, Deus teve que, Jesus Cristo teve que morrer por nossos pecados na cruz. E finalizando, né, essa questão, o papel de Jesus, nós vimos que o personagem de Jesus Cristo é central em todas as escrituras. E o patriarca dos profetas, Ellen White, na verdade, mostra que em todos os relatos do Antigo Testamento, como nós vemos, Deus interagindo com o homem. Na verdade, Deus interagindo com o homem na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, desde o pecado dos nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido feita por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez os nossos primeiros pais a promessa da redenção. Ele próprio fez a promessa, ele próprio cumpriu com ele na cruz. Foi ele que se revelou aos patriarcas, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, em que tinham comunhão com o Salvador. E alguns falaram com Cristo como os anos celestiais, face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus do deserto, mas também foi ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo preparou os ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. É Jesus Cristo. E algo espetacular que nós vemos aqui, logo no começo da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. A expressão hebraica do Egito aqui, a tradição judaica, é uma clara referência ao Messias. O princípio ele era. O princípio era o Messias. Uma analogia clara entre esse verso e João 1. O princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Deus está presente em toda Jesus Cristo, desde a criação do mundo, desde toda a história. E eu creio que Ele está conosco hoje aqui. Amém. Nós perguntamos que Ele continue conosco durante a semana, que seja o primeiro e último em todas as nossas ações. Obrigado. Passei melhor? Perguntas do Diário. Só duas perguntas devido ao tempo. Vamos só. Temos duas perguntas aí, duas pessoas, alguém mais? Eu sou o meu, né? Chamo direito. Só aqui, Osmar. Tiago, duas perguntas para você. Tiago, filho do peixinho, de peixe, peixinho não é, né? E doutor na ordem, seguiu os mesmos passos. Tiago, eu queria que você relacionasse um pouquinho
e indicasse alguns grandes cientistas que foram criacionistas, para embasar mais. Gente que não era da nossa fé, mas que creram nisso e pregaram nisso. E falaram, escreveram. Por favor. Obrigado. Essa pergunta é interessante. Antes de falar isso, eu gostaria de dizer que eu falei uma vez isso, disse, não sei se conhece isso, quando teve um embate, eu estava na graduação ainda, e teve um embate de questão do design inteligente, personalismo e evolucionismo, e uma das perguntas, dos comentários, eu levantei essa questão, porque o cientista anterior disse que todos os que acreditavam na Bíblia, que tentavam conciliar a ciência e a religião, eram pseudocientistas e não faziam ciência. Começou a falar que, na verdade, de certa forma, um bando de ignorância. Daí, os Marco Rubens, eu falei para ele, olha, as bases da ciência moderna foram lançadas por pessoas que acreditavam em Deus. Francis Bacon, Isaac Newton, Blaise Pascal. E a gente vai seguindo aí, muitas pessoas, inclusive Isaac Newton, considerado uma das mentes mais brilhantes que já passou por esse mundo. Ele não só foi um grande cientista, como também, além de acreditar em Deus, ele era um profundo estudioso das profecias do Apocalipse. E ele chegou muito perto da interpretação que Guilherme Miller teve depois de alguns anos. Ele escreveu um livro sobre as profecias do Apocalipse. Se tiver interesse, tem na tradução em português também. Então, tem cientistas, todos eles, a maioria deles, antes do advento do darwinismo, eles conciliavam ciência com religião. Obrigada pela palestra. Bom, a respeito daquelas duas correntes, que tem a teologia, já acreditamos, em tudo do criacionismo, que tem uma corrente, e tem adventistas que acreditam tanto numa corrente quanto na outra. Tem matéria pré-existente como uma matéria já depois, Eu já tenho minha opinião formada, talvez de uma outra, talvez, não sei se vou modificar essa opinião, mas se eu tenho uma torta, se eu levei 2 horas e meia para preparar uma torta, se eu levei 10 minutos para preparar a massa, depois ela teve que descansar durante 1h50, depois mais meia hora para formar, eu acredito que eu levei 2 horas e meia para formar essa torta. Então, quer dizer, se ele teve uma matéria pré-existente durante um período, um dia, depois ficar milhares de anos parado, depois disso, eu acredito que ele seria milhares de anos mais aquele dia, ou pelo menos um dia mais uns 6 dias, Eu acredito dessa forma. Mas só que tem duas correntes mesmo, Até na igreja de gente que acredita dessa forma. Tem algo mais, porque uma vez eu vi uma palestra que mostrou algo do Espírito de Profecia, que mostrava que, na verdade, foram 6 dias literais que essa matéria pré-existente, que seria assim, sem forma de fazer, porque eu acabei de formar aqui, e no mesmo dia depois eu começo a organizar, Que teria, se teria algum relato, alguma coisa que poderia acrescentar nessa parte assim, parte científica, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo porque eu não marquei na época essa meditação do Espírito de Profecia, não marquei. Ou se teria alguma coisa assim para ajudar, porque faz muito tempo que eu já estou atrás desse fato. Até. E eu estou vendo agora que talvez você possa ter esses dados, alguma coisa assim. Você poderia acrescentar alguma coisa? A questão de White sempre dá ênfase na questão da unidade da Terra, em termos de praticamente algumas referências de 6.000 anos, usada a cronologia de Rush, então ela faz uma referência a esse período. Na verdade, essa questão pré-existente não interferiria na criação, porque a Terra não teria nada para subir a vida, então uma certa Terra pré-existente. E por que essas pessoas defendem essa questão e não a ênfase? Porque uma das dificuldades que a gente tem de argumentar é explicar algumas relações antigas de algumas rochas ou de algumas. Então isso às vezes. Porque Carbono 14, alguma coisa assim. Carbono 14 não é utilizado para tratar algum tempo da Terra orgânica. Porque falando da cristalização, que tem aquele da verdadeiridade da Terra, Aqueles vídeos que tem, as impressões digitais da criação. Eu sei muito isso na faculdade para rebater com os professores até. Sobre científico, coisa assim. Mas e aí? Então, na verdade, eu acho que não tem uma diferença nenhuma se a nossa fé se nós defendemos um ou outro.
essa questão da defesa, eu acho que ela não coloca nenhum ponto, ela coloca que são 6 mil anos, realmente a Terra um período curto, né? Mas daí a gente começa a partir da criação de Deus, essa questão anterior não via à tona, mas essa questão de antes da Terra ser forma vazia, muitos usam para entender isso, porque os fósseis são, a idade deles é medida por diferença em relação às rochas. Então, sempre tendo rochas antigas, talvez o problema de isso. Então, eles têm que defender essa visão. Entendeu? Então, tem pessoas para eliminar as dificuldades que nós temos, né, de rebater Então, a idade das rochas. seria mais por aí. Obrigada.